E a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Fiquei ausente alguns dias aqui dos nossos vídeos, pois não estive muito bem de saúde. Algumas dores me sobrevieram e isso me faz lembrar que Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, né? As aflições, elas são de todas as espécies, até as dores que nós sentimos são também aflições. A palavra do Senhor vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos curados. Mas nós, como seres humanos, não estamos imunes a sentir dor, a ter uma doença ou outra, né? Mas nós cremos em Jesus, que nos cura, que nos dá a vitória. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. Então, estive afastado alguns dias aí. Eu quero aqui me desculpar com os irmãos, porque tive um pouco acamado, mas Deus está nos dando vitória, de modo que possamos prosseguir avante para a glória de Jesus. E nesta manhã, não esqueça, antes disso aí, de deixar o seu like, né? De deixar um comentário seu, de dar o seu like, deixar um comentário, divulgar o nosso canal para que mais pessoas venham a assistir aos nossos vídeos, né? E obter acesso às palavras, às mensagens de fé, ânimo, vigor e esperança. Prometa aos irmãos que pretendo, né, não dar mais esse tipo de furo, né, mas a todas as semanas, às segundas, quartas e sextas-feiras, é o meu desejo de postar um novo vídeo aqui. Então peço as orações dos irmãos nesse sentido. A palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 15, que nos diz o seguinte: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha, amados e amadas em Cristo Jesus, aqui o texto que nós lemos trata do contexto sobre a prisão de Jesus. Jesus, que fora preso no monte, estava orando com Pedro, Tiago e João. Chegaram à noite para o prender. Começaram errado por aí, porque nenhum judeu era preso à noite. Após as 6 horas da tarde, era o repouso do judeu. Nenhum judeu poderia ser preso à noite, e Jesus foi preso à noite. E Jesus, quando foi preso, foi levado para a casa de Caifás, que não era sumo de Anás, melhor dizendo, Anás, que era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, mas Anás não era o sumo sacerdote. E Jesus foi conduzido à casa de Anás, como se Anás fosse uma autoridade judaica, e Anás não era mais autoridade nenhuma judaica, né? Foi levado para lá, e lá esbofetearam Jesus, dando-lhe um soco no rosto. O soldado que fez isso disse a Jesus que ele deveria responder de forma coesa ao sumo sacerdote, e Anás não era mais sumo sacerdote. Depois Jesus é levado para a casa de Caifás. Lá em Caifás ele é interrogado, mas mantém-se em silêncio. Depois Jesus é levado até Pilatos. Pilatos era o governador romano na Judéia. Naquela época, Israel estava sob o domínio romano. Então, as autoridades judaicas não tinham muita jurisdição na sua própria terra, na sua própria nação, pois a jurisdição, quem competia dizer o direito, mandar prender ou então aplicar penas de morte a A ou a B, seriam os romanos. Por isso tiveram que levar Jesus até Pilatos. Jesus chega diante de Pilatos e Pilatos não vê nada de errado, nenhum crime grave que Jesus, ou nenhum crime, melhor dizendo, que Jesus havia cometido. Mas eles disseram que Jesus se intitulava Filho de Deus, né? Disseram que Jesus ele destruiria o templo de Zorobabel, em 3 dias o reedificaria. A acusação maior contra Jesus foi que ele era filho de Deus e se passava por Deus. Esta era a acusação maior dos sumos sacerdotes contra Jesus. E Jesus aqui, Pilatos, ele então, ele pergunta: olha, mas ele é o vosso rei, vocês querem que eu mande crucificar o vosso rei? Eles disseram: nós não temos rei senão César. César era o imperador romano, era o título dado
aos homens que governavam em Roma, né? Aos imperadores romanos, César. E o que acontece? O povo judeu naquela época era um povo que não gostava, ninguém gosta da escravidão. Eles eram escravos de Roma, pagavam altos tributos a Roma e não tinham como aplicar as suas próprias leis. Estavam sujeitos às leis de Roma e o maior desejo deles era que fossem libertos da escravidão do Império Romano. Inclusive, alguns judeus tentaram algumas vezes, a Bíblia vai dizer isso aí, alguns judeus, por exemplo, a Bíblia vai citar de um, né? Gamaliel vai dizer sobre esse um, em Atos dos Apóstolos, que tentou fazer uma sedição para que o povo fosse liberto do Império Romano, mas não conseguiu isso aí. E o povo que não era apaixonado pelo Império Romano, vamos assim dizer, disseram: não temos outro rei senão César. Olha, irmãos, que incógnita, que paradoxo. Eles rejeitaram Jesus, rejeitaram a soberania, a deidade de Jesus, rejeitaram, aleluia, o reino de Jesus para adotarem um reino que os escravizava. Era como o Império Romano. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículos 12: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que não recebe Jesus, a bem da verdade, está abraçando a outra parte. Todo aquele que não reconhece, não adora Jesus, na verdade está adorando o inferno, que é a outra parte. Quantas vezes, em quantos momentos das nossas vidas, por exemplo, o momento que passei e enfrentei, né, de dores fortes que eu senti, quantas vezes, em momentos tais como estes, nós crucificamos a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Nós queremos abdicar da nossa fé e da nossa esperança em Deus. É fácil servir ao Senhor em meio à bonança, quando a doença não chega, quando a doença não vem, quando está tudo bem, quando o emprego excelente nós temos, quando temos carros, eu disse carros no plural, quando temos carros na garagem, uma bela casa, uma bela mansão, uma bela moradia para morar. Adorar a Jesus assim, quando tem lasanha na geladeira, adorar a Jesus assim é muito fácil. Mas ontem mesmo nós pregávamos sobre Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, lá na Rádio Tribuna, dizendo o seguinte, o profeta Abacuque disse: ainda que o produto da oliveira minta, os currais não haja gado, né? Ainda que, traduzindo em miúdos, na nossa despensa não haja alimento, todavia as ovelhas sejam arrebatadas. Isso aqui estava dizendo o Império Babilônico, que levava embora os animais do povo, deixavam o povo sem ter alimento algum, e antes do povo ser levado para a Babilônia, muitos morreram de fome. Mas Abacuque vem dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ser crente quando tudo vai bem, isso é muito fácil. Isso até o ímpio pode fazer. Mas o que Deus quer de mim e de você é que sejamos fiéis a Ele até a morte. É que sejamos fiéis a Ele até o último suspiro da nossa vida. É que sejamos fiéis a Ele em todo instante, em todo momento da nossa vida. Até quando as dores nos sobrevêm, como no meu caso, dores fortes me sobrevieram, mas o que acontece, irmãos? É adorar a Jesus. Trazer para si a mesma afirmativa de Pedro enquanto discípulo: Senhor, para quem iremos nós? Ou para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. O que Deus quer de mim e de você, que está assistindo esse vídeo agora, é que nós desejemos mais o dono da bênção do que a própria bênção que Ele tem a outorgar a mim.